Análise Sense React Comp. Será que essa bike vai realmente valer a pena pelo valor que ela entrega? Bom, se você quer saber essa resposta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, a tão pedida análise da Sense React Comp chegou, né, galera? Vocês pediram e a gente vai atender vocês para entender se essa bike realmente vai valer a pena ou não, inclusive pela sua precificação e por onde ela se coloca no mercado. Então, vamos para o vídeo para a gente entender exatamente o que ela é. A linha React da Sense foi lançada agora em 2024, que promete unificar os três modelos de quadro, tornando ele apenas um, né? Porém com as suas variações. Então a gente tem uma variação de cada bicicleta. Inclusive, se você quiser ver a análise das outras, já tem os vídeos, está aparecendo no card de algum canto aqui da tela. A React Comp, então, é a última da linha, que vai ser em comparação direta aos modelos que a gente falou antes, superior. Aqui a gente vai ver, como eu falei, né? O mesmo quadro, então, em alumínio 6061/6069, com dois tratamentos térmicos distintos, T4 e T6. Quadro com tubo hidroformado, né, que vai contar com dupla espessura, que é uma pegada que a Sense está ofertando, que a ideia deles é o quê? Ter um quadro de entrada, mas que seja completo. Então esse quadro ele vai caminhando junto com a linha. A gente não tem diferenciações dos modelos de entrada anteriores, como é agora, né? Então a gente tem a mesma tecnologia. Esse quadro vai ser Tupper Hat e vai contar com um eixo boost de 141 mm de abertura na traseira. É um boost um pouquinho diferente, é um boost standard. O fato de ser Tupper Hat transforma a parte do movimento de direção mais robusta, é 1 por 1/8, né? Aquele robusto que a gente consegue ver que ele é cônico na parte inferior. Contando também com um cabeamento interno para roteamento de canote, a Sense React Comp, né, assim como as suas irmãs, promete entregar muita tecnologia nos quadros, mesmo sendo um quadro de entrada. Então aqui a gente vai ver toda essa formatação, deixando, né, como eu disse, muito similar às suas outras bikes, mudando apenas os componentes. Coisa que a gente começa a notar na questão da suspensão. Aqui a gente vai ver a utilização da primeira suspensão fora da linha da Sense, né, que a Sense utiliza ali como Sentec e outras suspensões dessa linha. Aqui então a gente vai ver a utilização de uma suspensão RockShox Judge TK, que é uma suspensão um pouco mais de entrada, né, mas é uma suspensão efetiva. Ainda não vai ser uma suspensão com regulagem a ar, né, o cartucho dela é somente de óleo, que vai contar com o RL, o Remote Look, que é aquela travinha que a gente vê lá no guidão. Lembrando que ela vai ter uma taxa de compreensão no lado esquerdo, né, que pode deixá-la mais firme ou mais solta de acordo com a sua necessidade, e ela vai ter canelas de 100 mm de haste, né, com um eixo dianteiro de 9 por 100 mm padrão, né? Que a gente não vê nada de eixo passante por enquanto. É uma suspensão um pouco mais de entrada, mas é uma suspensão efetiva, né? Em comparação direta, poderia, na minha visão, talvez ter uma suspensãozinha um pouquinho melhor nessa faixa de valor. Mas claro, né? Já é um modelo melhor que os modelos anteriores que a gente viu nas outras bikes. Antes de falar do grupo dessa bike, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da geometria, né? Como eu disse, a geometria ela vai migrar de bike para bike e a gente vai ver a mesma utilização. Mas se talvez você não assistiu os outros vídeos, aqui a gente vai estar falando de um ângulo de caixa de 67,5 graus com um tubo do selim, que é onde o ciclista senta, de 74,5. Se a gente olhar o wheelbase de uma bike tamanho M, né, que o wheelbase seria o ponto de entre eixos que a gente vê, ela vai estar com 1129. A ideia é que a gente tenha uma bike que tenha uma abertura boa, para enfrentar algumas trilhas técnicas, mas que também tenha conforto por estar um pouco mais acima do que é o movimento central, onde fica o pé de vela, e não tão em cima da roda como seria o convencional. Nesse caso, segundo palavras da própria Sense, a gente consegue ter uma geometria commuting, né, que é aquela geometria que serve tanto para trilha quanto para o pedal urbano, né, que não vai deixar o cara cansado na hora de fazer um pedal urbano, mas também não vai propulsar o cara à frente num pedal de trilha, no momento de uma descida, no momento de um pouco mais de velocidade. É uma ideia diferente, com certeza é bastante disruptivo pelos modelos que a gente via no passado, mas carrega o DNA da Sense em relação a ser uma bike mais racing, né? Então ela vai sim te ofertar um pouco mais de qualidade para fazer trilhas. E como o bom brasileiro precisa se adaptar, eu tenho certeza que essa bike vai ganhar vários upgrades para muita gente e vai ser utilizada na trilha sim. Porque, claro, né, se a geometria está condizente, é só você fazer a utilização das peças corretas que ela vai atender muito bem. Falado, né, da questão da geometria, agora sim a gente vai entrar num ponto que talvez vai deixar muita gente em dúvida em relação à escolha, que é a utilização do Kills. Então a gente vai ver essa utilização do U6000, né, de 11 velocidades, com um pé de vela U4000 de 30 dentes, exatamente. A gente tem então 30 dentes na dianteira, com um cassete de 11,50 dentes, com uma distribuição um pouquinho diferente. Bom, aqui entra um ponto que vai deixar um pouquinho aberto a questão da escolha dessa relação, porque a gente ter 30 dentes na dianteira é efetivo para uso urbano,
arrancadas e retomadas, porém não parece ser tão efetivo no uso da trilha, né? Que é um ponto que muita gente fala bastante em relação a 32 ou 34 dentes, que daí entra num outro aspecto. Claro que a gente tem que entender que a distribuição aqui é um pouquinho diferente. A ideia do Kills não é ser um grupo que vá substituir o Deore, que é o clássico das trilhas, né? Que daí a gente está falando sim de 32, 34, 36, de acordo com a necessidade, e 10, 51 dentes e não 11, 50. Então entendam a diferença, né? A gente tem cogs a menos nesse caso. Nesse caso, é muito importante que a gente analise o uso para poder entender qual que é a efetividade. Eu não posso sair aqui dizendo o que é melhor ou o que é pior, mas muito vai depender de vocês, exatamente, porque a questão dessa distribuição de marcha ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas nem por isso quer dizer que ela seja ruim, ela realmente é distinta em relação ao que a gente tinha para os grupos anteriores. Em matéria de custo-benefício, o Kills promete ser mais em conta, promete durar mais, mesmo sendo um pouquinho mais pesado. Tomadas essas devidas proporções, né? Lembrando sempre que é uma análise muito sucinta, muito individual, a gente está falando então de uma bike que vai contar com Shimano MT200 na parte de caliper e pinças, né? De maçaneta de freio, porém rotores RT10, que são rotores mais de entrada. Então a gente está vendo aí uma questão de precificação, tá dando uma baixada na qualidade dos componentes para poder chegar num preço mais agressivo, né? Utilização de aros aqui são aros da própria Sentech, aros Tubeless Red. É interessante, é uma bike de entrada que vai contar com um aro um pouco mais efetivo. Porém, aí fica um pouquinho a desejar a questão da escolha do pneu. Aqui é um pneu Michelin Forte XC X-Slide. Significa que ele é uma linha de entrada, uma linha mais de acesso, e ela ainda não é Tubeless Red, então a gente não tem casamento de tecnologia. Para você fazer o Tubeless nessa bike, você precisa necessariamente trocar os pneus. Coisa que eu acho que poderia já vir em conjunto, né? Um padrão de bike que a gente está falando, né? Aqui a gente vai ver a utilização do cubo QC300 e QC400, QC agora a nova nomenclatura do Kills, né? O cubo, como eu falei, 141 mm de abertura no Old, né? O OLD. Isso é um padrão um pouquinho diferente do normal, né? 142 ou 148. Mas, claro, né? Já é um eixo boost mais robusto e, claro, mais abertura de quadro também, podendo aí ter um clearance um pouquinho maior. Quando a gente fala de inovação também, a gente vai falar que a Sense está se desenvolvendo no aspecto de trazer coisas novas para o mercado, como a ideia do passaporte, o que eles estão chamando de passaporte da bike, que é uma tecnologia que faz com que você faça um registro através de QR Code, né? E você consiga então botar uma certidão de nascimento na sua bicicleta, onde você consegue registrar algumas informações e até inclusive no momento de fazer a venda da bicicleta você pode passar essas informações para o novo dono, né? Que vai contar aí com garantia, vai contar com seguro, sempre que for necessário. Ideia interessante, afinal de contas o mercado do seminovo é muito aquecido no Brasil, o brasileiro precisa comprar coisa seminova porque é mais barato, isso é a realidade, e a gente então precisa de tecnologias que nos auxiliem, né? A saber se realmente o produto que a gente está comprando é de procedência, saber se a gente vai precisar fazer manutenção em breve e saber, claro, o histórico do produto. Então, ó, palmas para a Sense, porque essa ideia eu achei muito legal e eu sou completamente contra a ideia de comprar bike sem ter procedência, pois afinal de contas, infelizmente, a gente pode estar contribuindo aí com um roubo e, claro, né, tirando o bem de outra pessoa sem nem mesmo saber às vezes. Bom, antes de falar realmente os finalmente desse vídeo, eu vou fazer um convite para vocês, né? Se você chegou aqui, é muito importante que você tá gostando desse material, que você dê like, que você se inscreva aqui no canal e, claro, né, ative as notificações, pois afinal de contas dá muito trabalho pra gente estar aqui produzindo e não custa quase nada para você dar o like. Muita gente que assiste o nosso vídeo, galera, não dá o like. E isso, infelizmente, nos prejudica, né? Pois afinal, o YouTube mostra para muita gente, mas nem todo mundo curte. Então, não custa nada, né? Tá aqui o botãozinho, dá um like ali e vamos embora. Com um peso declarado de 13 quilos, o que não é muito baixo, devido, claro, à questão da escolha dos componentes, né? Como eu falei, o Kills é mais pesado. Essa bike é produzida em 4 tamanhos, né? Small, Medium Large e X Large. Então, ela tem esses 4 tamanhos, né? Que vai atender a maior parte dos ciclistas em relação à estatura, sendo produzida em 2 cores, bem minimalista, como é padrão da Sense, né? A Sense tem migrado cada vez mais para deixar a bike mais limpa, mais clean, e é algo que a gente vê principalmente em tendências europeias, né? Então a Sense traz muito desse DNA, busca muito informações de fora para, claro, né, aplicar aqui no Brasil também. Finalmente falando então, o ponto mais importante dessa bike é a questão do preço e, claro, né, que é algo que vai chamar atenção. Com uma precificação de 5.490, a Sense React Comp entra na briga com alguns modelos superiores, mas também acaba brigando um pouco com modelos que estão inferiores a ela. E aí, o porquê que eu tô falando isso? Bom, porque a gente ainda está no momento de virada e tem muita bike no mercado que talvez valha muito a pena e custa um pouco menos.
por isso talvez agora é difícil de dizer se ela realmente está valendo a pena na montagem que ela está ou não. Num primeiro olhar mais técnico por cima da situação como um todo, eu diria que ela está um pouquinho fora de preço devido à sua escolha de componentes e, claro, mais uma vez, que os seus concorrentes ainda não estão fortes no mercado com modelos que sejam similares. Eu não posso comparar coisas diferentes, né? Se eu for fazer uma comparação direta, eu preciso entender qual que é a linha que a gente está falando e qual que é a questão do momento que a gente está falando também, porque afinal, né, o vídeo aqui ele vai ficar por muito tempo. Não adianta dizer, eu tenho uma bike X por tal valor, mas a bike X é 2021, você encontra em uma loja que outra que vai ter um tamanho e uma cor. Então tem que entender isso, né? Aqui a gente está falando de uma bike que está em linha e está sendo produzida. Inclusive, se vocês querem ver uma análise dessa bike aqui comparando com outras bikes ou outras bikes que eu não falo aqui no canal, basta deixar aqui nos comentários, que é a maneira que a gente tem de se comunicar com vocês. O comentário é muito importante para nós também, façam que a gente chegue mais longe. Então comenta aqui que análise que a gente tem que fazer além da Sense React Comp ou qual comparativo que a gente precisa fazer entre ela e outras bicicletas também. Essa é a informação que a gente gostaria de saber da parte de vocês. Aqui está entregue o material, está entregue a minha análise. Essa é a React Comp da Sense, modelo que a gente vai com certeza ver em linha em breve, né, nos pedais por aí no mundo e no Brasil afora. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e, claro, não perde nenhum dos nossos materiais. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todo mundo. Valeu e até uma próxima.